senhor respondeu que houve algum comprometimento das forças de segurança. Eu queria saber se o senhor não acha que o governo Lula não está sendo muito condescendente com os comandantes militares, especialmente o ministro da Defesa. Olha, veja bem, o Lula tem uma relação de absoluta transparência e de reconhecimento do papel das Forças Armadas. Não me cabe, quando ele indicou o ministro Busco para ser ministro, é por conta da confiança que ele deposita e considera que precisa ser reconstruída essa relação do Poder Executivo com as Forças Armadas, que precisam ter a tarefa de defender o nosso país. Então, o Lula sabe, como ninguém, conduzir isso dentro de um clima respeitoso, tomar as medidas necessárias e ir consolidando essa nova relação que tem que ter. Eu penso que o ministro Bustos está fazendo o trabalho de reconstrução. As Forças Armadas foram muito utilizadas nesses 4 anos, teve um exagero enorme do ponto de vista da participação deles no governo e deu no que deu. Há uma desconfiança, não é minha, é desconfiança do país, por conta da utilização política que o governo fez das Forças Armadas. Mas é um processo de reconstrução que está em curso. Eu acredito que o Lula, como ninguém, saberá, com o ministro Múcio, reconstruir essa relação. Eu vou, Carla, você vai Falou perguntar aí alguma coisa sobre os do ministro militares? É da que eu queria só Fazenda. emendar ainda, a gente não sair da pauta dos militares, porque eu tenho umas duas perguntas de militares. É com você, Carla, vai lá. Não, não, pode ir. Eu ia falar De de outra economia. questão. Pode É falar. porque ó, é o seguinte, como o Thales entrou na história dos militares, hoje saiu a notícia de mais 13 militares que foram demitidos do GSI. Ontem, outros militares foram demitidos também, que faziam a questão ali dos palácios. Há, neste momento, uma desmilitarização do governo Lula? O senhor é a favor da desmilitarização do governo Lula? Veja bem, o que há no momento, Fabíola, é um esforço que o governo está fazendo para reposicionar tudo. Inclusive, se há dúvida sobre o comportamento desse agente público militar, se afasta, é isso que está sendo feito. Isso não significa impor qualquer veto, qualquer desconfiança nas Forças Armadas, do ponto de vista do papel estratégico deles em defender o Brasil. O que está acontecendo é isso. Por um lado, a justiça está apurando, e por outro lado também é função do governo afastar ou nomear, ou, enfim, ou transferir qualquer um agente público que esteja prestando serviço ao país e ao governo, no Mas caso. deputado, a gente sabe que o PT sempre foi contra ter os militares no governo. O governo Sim, bem, Bolsonaro colocou vários militares no governo, né? eu vou O falar senhor é a sobre favor isso. da retirada desses militares que foram colocados no governo agora pelo governo Lula, não? As informações que eu tenho é que o governo Bolsonaro colocou 20 mil militares nos cargos executivos. Isso não pode, é evidente, né, Fabíola? Isso é um exagero. Eu acho que militar tem que cuidar, polícia militar tem que cuidar da segurança da população, não tem que estar envolvido em ocupação de espaços públicos. As Forças Armadas, os militares da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, precisam cuidar da segurança do país, da segurança, a defender a nossa soberania. Não tem que estar se intrometendo nos assuntos de governo e nem também sendo nomeado para cargo de gestão pública. Eu acho que é um exagero, foi um exagero, e isso maculou 20 mil, a imagem. 20 mil é um número novo. Você falava 8 mil. O senhor tem Eu informação de soube, quanto? eu vi os dados ontem, que quase 20 mil. Portanto, você chegava no Palácio do Planalto, não tinha um civil naquele primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Você chegava, eu fiquei estarrecido, ontem eu visitando o ministro da Educação, o Camilo Santana, eu tomava conhecimento que até um ABIN, tinha um escritório da ABIN dentro do Ministério da Educação. Onde já se viu isso? O aparelho de Estado foi tomado, sob orientação do Braga Neto, sei lá, ou do Bolsonaro, pelos militares. Isso não pode. O Estado foi apropriado. E essa desmilitarização que aos poucos vai acontecendo não significa nenhum ato de não reconhecimento do papel institucional que tem as Forças Armadas Mas, no Brasil. mas o senhor defende a demissão de todos, deputado, só para a gente entender. Depende. Eu não defendo demissão de ninguém. Se o governo está achando que deve afastar, afasta, mas demitir, depende se teve algum processo. Eu não tenho conhecimento e nem estou participando desse tipo. Quem deve conduzir isso é o presidente com o Ministério da Defesa.